Gravando a aula de hoje, falaremos sobre em urgência e emergência, sobre os transportes de acidentados, né? E os meios de transporte que nós podemos improvisar no atendimento pré-hospitalar. O transporte de acidentado deve ser feito por uma equipe especializada em resgate, né? Corpo de bombeiros, anjos asfaltos e entre outros, né? O transporte é realizado de forma imprópria, um transporte realizado por leigos que não sabem fazer o princípio do pré-atendimento pode causar danos e sequelas ao acidentado. Então, por isso é bem importante que quando a gente faça o transporte de um acidentado, no momento em que socorremos um acidentado, a gente tenha inteira sabedoria no que estamos fazendo, né? A gente pode improvisar o atendimento desse acidentado de várias maneiras, em bloco, uma pessoa só, mas tudo de uma maneira correta para que não cause danos a esse transporte, no momento desse transporte. No momento do resgate, é preciso também ter consciência da necessidade de agir dentro dos limites e de sua competência. Nos casos de resgate de vítimas de acidentes, só depois de efetuado o resgate é que podemos iniciar a prestação de primeiros socorros. Por exemplo, um afogado. Primeiro, nós tiramos esse afogado de dentro do mar, essa pessoa que sofreu de um afogamento, para depois realizarmos os primeiros socorros. Mesma coisa de um exposto a um choque elétrico, a uma descarga elétrica. Primeiro nós vamos fazer o resgate, tirar esse acidentado do local, do acidente da descarga elétrica, né, com um cabo de vassoura, com um pedaço de madeira, eliminando aquela descarga elétrica dele, para depois nós fazermos os primeiros socorros, né? Os métodos de transporte existem vários. O transporte de apoio, né, que passa-se o braço no acidentado por trás, na nuca das pessoas, como a gente está vendo aqui. O transporte de nós carregarmos nas costas esse acidentado, o transporte do acidentado em que ele consiga se assegurar na pessoa que está o socorrendo, mas para evitar, a gente tem que ter a inteira certeza do que nós estamos fazendo para que evitarmos alguma lesão nesse transporte. O transporte de cadeirinha, as duas pessoas se ajoelham, cada uma de um lado da vítima, cada uma passa o braço por outro. A gente já sabe como é que esse transporte, que muitas das vezes a gente já até brincou de cadeirinha, né? Um segurar a mão do outro de uma maneira que a gente possa colocar esse acidentado nos braços e que ele esteja consciente e que consiga segurar nos nossos braços. A gente pode improvisar para um acidentado também a maca com camisas, com pedaços de madeira, a gente amarrar as camisas, né, com jaqueta, com cobertor. Então esse acidentado, a gente primeiro socorre a vítima, né? A gente faz o atendimento para depois fazer o transporte dessa vítima, depois dos primeiros socorros. E aí mais um exemplo de um improvisando uma maca. Né, o transporte nas costas é usado para remoção de pessoas envenenadas ou com entorses e luxações. Então, cada tipo de transporte, ele é bem consciente para cada momento que a gente vai fazer o atendimento desse acidentado. O transporte pela extremidade, onde o socorrista segura o tronco, né, com uma pessoa só aqui segura o tronco para que dê o apoio, com duas pessoas, cada uma segura de um lado do tronco, segurando seus braços e dando apoio para esse acidentado. Transporte de cadeira com dois socorristas, né? O método é útil quando o socorrista dispõe de uma cadeira de apoio. Coloca-se esse paciente, principalmente para descer uma escada, né, de um acidentado, se ele tem um nível mais alto, está num prédio, em algum lugar, então é bem apropriado botar
esse acidentado na escada, essa vítima de algum tipo de acidente ou uma parada, um obeso, a gente colocar essa pessoa na cadeira e fazer o transporte, que seria um transporte mais fácil, mais ágil. O que a gente precisa ter muito cuidado? Que nesses meios de transporte a gente não lesionar a coluna desse acidentado, né? Como se trata de uma ocorrência especial, muito provavelmente exigirá improviso por parte do socorrista. Observando os recursos disponíveis ao lado do acidente, podem ser usados como marca os seguintes cabos de vassoura, galhos de árvore, canos, portas, tábuas. As roupas podem ser improvisadas, né? Isso tudo a gente improvisa para evitar um lesionamento na coluna desse acidentado. Um transporte do fraturado de coluna, né? Uma fratura de coluna, como está aqui. Então, a gente faz o levantamento em bloco desse acidentado, né? Uma em cada extremidade, um no centro. E a gente faz um transporte em bloco, a gente vai fazer a contagem para fazer o levantamento desse paciente. Né? Aqui é um levantamento em bloco, em que todos se asseguram que no mesmo momento a gente conta de 1, 2, 3, para que todos juntos possamos levantar esse acidentado para que não ocorra uma lesão na coluna do mesmo, né? Então, aqui são alguns tipos de improviso de carregamento de acidentados, né? Isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado para não lesionar a coluna desse acidentado. Esse tipo de trabalho a gente também faz dentro de um laboratório, são aulas práticas que são elaboradas e com treinamento, né? Esses tipos de trabalho são feitos muito pelos socorristas, pelo Corpo de Bombeiro, pela SAMU, pacientes acidentados. Então, é muito treinamento que nós temos que ter. Continuando no próximo slide, nós vamos dar continuidade à urgência e emergência. E não esqueçam de lavar bem as mãos e o uso da máscara, que continua da mesma maneira, tá? A gente precisa se prevenir para que nada de mal aconteça com a gente. Até o próximo slide.